aliás, eu queria até saber, é possível elucidar rapidamente esse caso? O Francisco Lima está lá ao lado do doutor Nunes e vamos saber se já há algum rumo para essa investigação, para essa perícia. Boa tarde, Francisco Lima. Fala, Chico Lima. Olha, você, Amadeu, eu estou aqui na sede do IML para realmente verificar em que pé está o andamento da perícia que está sendo realizada aqui no caso da professora Ana Valéria. De acordo com o doutor Antônio Nunes, está aqui ao meu lado, a perícia, pelo menos do corpo dela, já foi concluída e já se sabe, sim, de onde veio o tiro. O Antônio Nunes, que é diretor da Polícia Técnico-Científica e que nos informou para a gente que essa perícia que foi realizada no corpo da vítima já deu para identificar de onde partiu a bala. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Logo no início, assim que tivemos conhecimento, a perícia criminal se dirigiu ao local e já inicialmente, com base no levantamento que se fez lá, os peritos criminais já tinham uma boa ideia dessa questão de trajetória, né? Uma vez que chegou ao IML, foi examinada pela doutora Geracinda, inclusive uma médica muito experiente, e com base no exame corporal, claramente se percebeu onde tinha entrado, o trajeto que tomou no corpo e se localizou em algum ponto do corpo, no subcutâneo, ou seja, abaixo da pele, de onde foi retirado inclusive um projetil. Portanto, não há nenhuma dúvida após isso aí, por parte da gente, quanto à questão de onde partiu o disparo, né? Ainda tem alguns exames que porventura podem ser realizados, a depender de requisição da autoridade policial, que seria o audiovisual, né? Com a equipe da perícia criminal em fonética e audiovisual, vídeo, outras imagens que porventura existirem, ou talvez de constatação desse projetil, e até eventualmente se recuperar da arma, a comparação direta com a arma, né? Ou com alguma eventual outra arma que se possa achar que possa estar envolvida. Independente disso, o próprio trajeto no corpo e as características de um projetil já nos dão uma ideia muito boa de onde partiram os disparos. E a gente já tem esse conhecimento. Mas no momento ainda não pode ser divulgado de onde partiu o tiro que vitimou a Ana Valéria. Não, porque a perita, apesar de ter já conversado com a gente passou essas informações ao secretário e passamos a outros policiais envolvidos. A gente precisa conversar. Mas ela descreveu todo o laudo, já deixou pronto, mas ainda não assinou, o que nos leva a crer que ela queira ainda revisar alguma coisa, de forma que eu não poderia divulgar isso agora, inclusive antes que se tenha alguma outra coisa que possa ser feita. Chico Lima. Mas a população pode ficar tranquila que de parte da perícia a gente tem plenas condições de dizer seguramente de onde partiu e qual foi a arma de onde partiu aquele disparo. Francês. Já a partir do momento que esse laudo ele é concluído, doutor, tem sua ideia de quanto tempo ele leva para que possa ser concluído o inquérito em si? Na verdade, o inquérito tem um prazo de 30 dias, podendo ser estendido se houver eventuais diligências, mas, ao que parece, está andando bem rápido, né? Não foi tão difícil conseguir as coisas. E o laudo em si ele tem um prazo de 10 dias. Normalmente, numa situação em que já se define muita coisa no começo, né, que não depende de testes posteriores, no cadáver não precisa mais teste nenhum. O cadáver está definido, então o cadáver deve sair logo no começo da semana. Nós temos intervenção do estúdio, vamos ouvir. Amadeu. Doutor Nunes, boa tarde. A bala, foi só uma bala que atingiu a professora. Queria que o senhor confirmasse primeiro isso, se foi realmente só uma bala. E segundo, essa bala, ela entrou pelas costas da professora, pela frente, de lado, por onde a bala entrou? Mas eu posso confirmar que foi só uma, mas eu gostaria de reservar um pouco sigiloso por onde penetrou, porque ainda tem algumas coisas para ser feitas. Mas a gente já sabe, sim. Mas foi só uma. Apenas uma. Quer complementar, Amadeu? Porque a gente estava aqui, a gente tentou... Pois não, Amadeu, fica à vontade, pois não. Não, é o que eu estava dizendo o seguinte, doutor Nunes, que o senhor é o perito, nós somos leigos, a gente vê aqui de fora apenas tentando encontrar
uma justificativa para o que aconteceu e de onde foi que a bala partiu, se foi do assaltante ou se não foi. Agora, pela imagem, dá para repetir aí, por favor, Ney? Só pela imagem, o senhor disse que o corpo já falou, o cadáver já falou, eu entendi assim, o cadáver já falou, mas pela imagem, pelo audiovisual, conforme o senhor disse, põe, por favor, aí de novo, a imagem, pelo audiovisual, pela imagem, pelo menos eu entendi assim, que me parece que ele disparou mais de uma vez, mas esse primeiro disparo, o alvo dele não era a professora, o senhor confirma isso? Na verdade, esse primeiro disparo que ele faz aí, a professora está para o lado direito, né? Ele aponta para outro local, né? A seguir ele roda e se percebe que ele continua acionando, né? Em direção aqui a gente ainda não sabe o que tinha ali para frente, né? Mas o fato é que a gente já sabe o que penetrou no corpo da professora. Esse é o ponto também, doutor, que a gente queria que o senhor esclarecesse. Essa bala que foi disparada e que causou a morte da professora, ela ficou alojada no corpo ou ela atravessou? Quer dizer, a perícia do local onde o crime foi realizado mostra o quê? Atravessou o corpo, né, de um ponto X para um ponto Y, né, e quase que atravessou, ficou embaixo da pele. Isso foi importante porque evitou danos colidindo com estruturas como paredes, móveis, enfim, que danifica, dificulta mais um teste balístico, né? E o fato de ela ter ficado no subcutâneo foi importante para que a gente atirasse com um bom grau de preservação e que não deve ter grandes dificuldades para constatar isso aí também não. O senhor disse que ainda tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos com relação a essa investigação para que o senhor possa ter mais segurança na hora de fazer a divulgação de onde partiu o tiro. Chico Lima. Pois não, Amadeu. Eu queria saber uma informação que eu recebi, queria que o doutor Nunes me confirmasse. A bala que matou a professora partiu de um revólver, uma pistola .40? O Amadeu tem uma pergunta no estúdio, diz que chegou uma informação até ele e quer saber se a bala que matou a professora, se ela partiu de uma arma .40. Na verdade, quando a munição que é usada em .40, ela tem uma certa característica. A munição que é usada no 32 ou no 38 ou outro revólver, normalmente, ela tem certa característica. Diâmetros são diferentes, né? Tamanhos diferentes. Alguns são encamisados, outros não. Então, assim, eu não vou confirmar qual foi a arma realmente, como eu já disse antes, mas posso dizer que o projeto tem característica de uma arma X e não de uma Y. Então, pra gente tá muito tranquilo isso aí. Só como ele disse, a perícia criminal ainda não assinou o laudo, a perita médica também não assinou, e, inclusive, por conta disso, é que eu não quero divulgar o que a gente já sabe lá. Mas a gente sabe. E são esses os pontos que a gente quer que o senhor esclareça agora. O que ainda falta para que esse laudo seja realmente assinado? Acredito que, no caso da médica, ela queira dar mais uma olhada, eu acho bem razoável, né? Ela fez à noite, no meio de um plantão, que normalmente tem outros casos, enfim. E amanheceu o dia com a cabeça mais esfria, dar mais uma olhada, eu acho bem razoável. E a perícia criminal está estudando tudo, inclusive juntando com o laudo cadavérico e observando o que levantou lá e já também trabalhando na confecção do laudo. A gente tem outra pergunta do estúdio, Amadeu? Doutor Nunes, eu quero dizer que eu entendo a cautela que o senhor está tendo nesse caso, que chama a atenção do Piauí todo, muito chocante a morte de uma professora ao lado da filha. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui para o senhor. Se a gente puder repetir a imagem. Essa arma que o Rafael Ferreira Lima, um assaltante, portava na hora e com a qual ele disparou, olha lá. Ó. Ele chega, mostra a arma, depois saca a arma e tal. Essa arma aí é uma .40, doutor? O Amadeu disse que compreende a cautela do senhor com relação a um caso muito delicado, mas o que ele quer saber é, diante das imagens que a gente viu, dá para perceber pelo vídeo se a arma que o Rafael, o rapaz está sendo acusado do crime, é uma .40 que ele está usando? Dá para se perceber isso? Eu não vou afirmar que é ou não é. Eu quero dizer que visualmente o vídeo está muito bom e que você olhando para ele, você tem como perceber a diferença entre certas armas, né? É uma pistola, ela é muito diferente de um revólver, né? Então, pelo vídeo, seguramente não é nada difícil, mas talvez ainda seja examinada pelo pessoal do audiovisual. Isso se o delegado entender necessário, porque pode até ser que ele não entenda que não.
analisando o vídeo, ele mesmo ele pode já ter essa percepção e não pedir. Caso requisite, será feito também, mas não há dificuldade em se ver isso aí, não. Tem software que aumenta essas imagens, trata, melhora. O vídeo já é bom por si só. Chico Lima. Não tem dificuldade quanto a isso, não. Se percebe claramente que a arma que é. Mais uma intervenção, Amadeu. É porque tem muita gente ligando para a gente aqui, para ele e tudo. E há uma pergunta que também é um perito que pode me ajudar, ou nos ajudar, doutor Nunes. Se o tiro, há duas possibilidades, de ela ter sido baleada pelo Rafael ou pela outra pessoa que trocou tiros com ele. Se o tiro atingir primeiro as costas, o impulso normal dela é cair para frente. Se o tiro for na frente, o impulso é cair para trás. Existe lógica nisso ou não, doutor? A pergunta que o Amadeu fez diz respeito a algumas intervenções, algumas participações dos telespectadores. Uma delas faz uma ponderação com relação ao ponto de partida da bala, né? Quer dizer, se o tiro que vitimou a Ana Valéria, se ele veio da frente, o impulso é cair para trás, ou o contrário, se o tiro veio de trás, o impulso não seria cair para frente. Como é que funciona isso? Um perito aqui pode explicar para a gente como é que isso funciona. A arma, ela tem a gente chama de stop power, né? Que é o poder de parada, né? A .40 ela foi desenvolvida após haver um problema nos Estados Unidos, em que os agentes do FBI encheram 2 bandidos lá de tiros, numa troca de tiros, com 9mm, e os outros continuaram em pé e atiraram de volta, matando vários agentes. A partir daí se pensou numa arma específica para a polícia. Então assim, o stop power, né, da .40 é um stop power bem acentuado. Do 1,38 ao 32 ele já é bem diferente, né? Agora, há que se diferenciar algumas coisas. Primeiro, quando se tem um impacto em um corpo, tá, de uma arma de fogo, a tendência dele é cair ao contrário, mas depende do poder de impacto. A gente tem algumas variações nisso aí. Uma delas é eventual impulso de uma pessoa em sentido diferente. Então, tem que se analisar o conjunto. Quer dizer, é independente da direção que ela caiu, depende da arma, do tipo de munição. Tem arma que não derruba. Ótimo, então. Essa é a questão. A gente agradece a participação do Dr. Antônio Nunes, Amadeu, que disse que já consegue visualizar, a perícia consegue visualizar claramente de onde saiu a bala que vitimou a professora Ana Valéria, mas que ainda não pode ser divulgado, porque existem ainda alguns detalhes a serem esclarecidos. Obrigado, Chico Lima, e também ao doutor Nunes. Eu repito, compreendo a cautela dele na definição do caso. Agora, vamos com o Tiago, ele está lá com o delegado que está cuidando desse caso. E o perito, doutor Nunes, Tiago, disse que o próprio delegado pode definir rapidamente, ou, se necessário, solicitar essa perícia também no audiovisual. Mas ele disse que só pelo cadáver já daria para resolver a questão. Então vamos saber do delegado. Tiago Melo, o repórter em ação, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. A gente pode afirmar, com base em um laudo que acaba de chegar à delegacia de homicídios, que a bala que matou a professora partiu de um revólver calibre 38. Portanto, de uma arma que, pelas imagens, uma arma semelhante à que o Rafael, o suspeito preso, portava. Agora a questão pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, nesse momento, que o tiro que matou ela partiu do próprio Rafael? É o que nós vamos perguntar ao delegado Humberto Mácula. Delegado, pode-se afirmar que foi ele quem atirou, com base nesse laudo? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Tiago. Tiago, desde ontem, né, a Delegacia de Homicídios vem fazendo diligências e ontem mesmo nós fizemos a requisição para essa que era uma das perguntas que nós queríamos ter a resposta. E tivemos agora, né, acabou de chegar o laudo que afirmou que o projetil encontrado no corpo da vítima fatal é compatível ao calibre 38, uma arma do calibre 38. Então, com certeza, nós podemos afirmar que foi uma arma disparada do calibre 38 que matou a professora, infelizmente. Agora, dizer e afirmar que esse disparo foi feito pelo
Rafael, né, pelo acusado, pelo atirador, né, nós não podemos dizer isso ainda, por quê? Porque nós temos uma outra pergunta para fazer, né, se ele estava sozinho, se alguém deu fuga para ele, porque esse disparo pode ter vindo, inclusive, de fora da farmácia. Então, por isso que a Delegacia de Homicídios, desde ontem, com diligências contínuas, nós estamos analisando várias imagens, não só aquela que foi feita no interior da farmácia, mas outras, circunvizinha, na região, para poder dirimir essa pergunta definitivamente se houve uma outra pessoa que estava com ele. Delegado, a Polícia Militar já anunciou que havia um policial dentro da farmácia e que foi esse policial quem trocou tiros com o Rafael. A arma do policial é uma arma calibre 38? Ontem, já no início das investigações, nós fomos até o local, fomos até a Corregedoria da Polícia Militar, né? E conversamos com o policial, que prontamente se dispôs a cooperar, a colaborar com todas as investigações, né? E a arma apresentada foi uma arma .40, calibre .40, né, de uso particular, que ele disponibilizou sem problema nenhum. Inclusive, gostaríamos de parabenizar a atitude dele, a atitude da Polícia Militar, que vem colaborando com as investigações e conseguiu efetivar essa prisão. A arma do policial militar é uma .40. A arma do Rafael foi encontrada? Será necessário o exame de comparação balística para atestar se esse projetil saiu realmente da arma dele? Sim, a arma calibre 38, né, que aparentemente é um 38 do Rafael, não foi encontrada ainda. Nós estamos fazendo diligência junto com a Polícia Militar para tentar encontrar essa arma, né, mas será feito sim o exame de microcomparação balística com a arma que nós já temos, que é a arma do policial militar, né, com os fragmentos encontrados no local do crime, com o projetil encontrado no interior do corpo da vítima, certo? Para saber a quantidade de armas que foram utilizadas, se foi utilizada alguma arma que veio com disparo de fora da farmácia, ou só a arma que apareceu nas imagens que estava com o Rafael, a arma que estava com o policial militar. Então, tudo isso será sopesado, será analisado para a gente poder chegar a uma conclusão. Tiago. Alguém está sendo procurado? Pois não, Amadeu. Tiago, delegado, bom, o senhor admite até uma terceira arma aí na cena do crime, de alguém que pudesse estar do lado de fora, provavelmente quem deu fuga a ele, conforme a gente viu na moto, pilotando a moto e ele como garupa. Mas a minha pergunta é, o policial com quem a polícia já conversou, já pegou arma, a arma dele disparou durante o teatro de operações? Amadeu, a arma do policial militar, pelas imagens e até pelo ferimento que foi feito no meliante, né, nós podemos considerar que sim, que houve um disparo. Agora, a situação de um disparo de fora da farmácia é apenas uma suposição, certo? É apenas uma análise que nós estamos fazendo. Nós não confirmamos nenhum disparo feito de fora da farmácia, só que a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, nós, como sempre, vamos fazer investigação completa, total, tentando responder todas as perguntas e as lacunas que porventura possam ainda existir. Agora o soldado sendo procurado nesse momento? Olha, nós temos algumas pessoas que foram indicadas, nós estamos fazendo diligências para encontrar essas pessoas, certo? Algumas pessoas que poderiam ter dado fuga a ele, ou então algumas pessoas que guarneceram ele, que fizeram medicamento a ele, inclusive que tentaram escondê-lo. Essas pessoas serão chamadas, serão indagadas a respeito e, se for o caso, serão também responsabilizadas. Delegado, o policial já prestou depoimento já à polícia? Ele informou, o senhor disse que a arma dele disparou, ele informou por que ele disparou, se ele disparou primeiro, se ele revidou a disparos, o que ele conta? Bom, Amadeu, fazer um pré-julgamento a respeito da conduta do policial seria precipitado, né, temerário, né? Mas, pelo que foi colocado, ele, com o objetivo, né, de salvaguardar as pessoas que estavam ali diante de um crime, diante de uma tentativa de assalto, né, ele reagiu para tentar conter, né, a atitude do meliante. Tanto que a pistola dele, que é uma .40, né, não atingiu a vítima,
certo? O disparo que atingiu foi um 38, certo? Então nós consideramos que a atitude do policial foi legítima. Delegado, uma outra informação. Nós tivemos um informe de que o alvo, que seria o Rafael, o alvo do policial, a moça que morreu, a Ana Valéria, não estava na linha de tiro do policial. Ele estava numa posição que possibilitava a reação dele. Sim, pelo que nós vemos na imagem, né, de dentro da farmácia, a posição do policial, ela aparenta ser privilegiada, né? Ele estaria com a visão limpa, estaria próximo ao meliante, a vítima, ela não estava na linha de tiro, de acordo com as imagens, ela estava numa posição um pouco mais à esquerda, então favorecendo a ação do policial militar, né? Mas qualquer tipo de declaração ou de conclusão, né, de análise, ela é premeditada. Nós iremos analisar as provas carreadas aos autos, as provas que serão ainda colhidas, as imagens, os depoimentos das testemunhas, os laudos, as perícias, para que a gente possa ter uma conclusão, certo? Uma opinião definitiva, para que possa ser levada até o Ministério Público. Pode haver reconstituição? Sim, nós não descartamos essa possibilidade. Se for necessário, se tiver alguma dúvida, né, nós iremos fazer a reprodução simulada dos fatos para responder algumas perguntas. Mas até agora as perguntas estão sendo respondidas, né? Nós tivemos a ação brilhante aí da Polícia Militar na prisão do rapaz que atirou, né? Nós tivemos já a resposta do calibre da arma, que foi o 38. Daqui a algumas horas teremos a resposta também se ele estava acompanhado ou se ele estava sozinho, certo? Então, à medida que as investigações prosseguirem, nós vamos respondendo essas perguntas para, no final, nós darmos uma conclusão a respeito do que aconteceu. Delegado Humberto Mácula, muito obrigado por ter nos atendido e pelas informações. Amadeu, lembrando que ainda hoje nós voltaremos também com informações acerca do caso do frentista de um posto de combustíveis na Tabuleta, que terminou sendo assassinado na noite de ontem. Há uma dúvida se latrocínio ou se execução, e nós conseguimos apurar e vamos revelar aqui no Jornal do Piauí o que motivou esse crime, a hipótese mais provável e a linha de investigação mais forte da polícia. É com você.